Capítulo 11. Uma caricatura de pai. A imagem da figura masculina que a televisão apresenta a milhões de espectadores está longe de ser a ideal. As figuras mais populares são de homens debochados, despóticos, fracos, preconceituosos e, por vezes, até meio idiotas. O típico herói de novela hoje é um homem imaturo, adúltero, sexualmente promíscuo, infeliz e inseguro. Em determinados programas, o homossexual é a personagem mais simpática, sábia e equilibrada que aparece. Os filmes apelaram para a fórmula da violência, e o mocinho, o mais violento de todos, é quem sempre vence a parada no final. As imagens que entram em nossa mente vão formando a base da motivação de nossa conduta. Nós nos tornamos iguais à imagem que temos de nós mesmos e tratamos os outros de acordo com a imagem que temos deles. O feito de maior impacto que alguém pode praticar nessa vida é criar uma imagem. O outro é destruir uma imagem. Há várias décadas a televisão vem criando e destruindo imagens da figura masculina, com consequências desastrosas. Nossos filhos vêm sendo bombardeados por essa avalanche de caricaturas de pai, difundidas pela TV. Quer gostemos ou não, os homens mostrados nas novelas e filmes constituem exemplos de figuras de autoridade no lar. E a imagem de pai e marido que esses personagens masculinos, promíscuos, tolos, despóticos, estão passando é bastante distorcida. Essa imagem, deturpada, fica gravada na mente de nossos filhos e provoca neles ressentimentos, desprezo, rebeldia e zombaria. Certa vez, eu conversava com um homem que se mostrava exasperado com os problemas familiares e indagou: "O que mais eu posso fazer?" Seu filho estava lhe dando sérios problemas. Esse homem acreditava que fora um bom pai e dera aos filhos tudo de que necessitavam. Por isso, não conseguia entender a atitude do rapaz. Após uma longa conversa, concluí que ele era um dos milhares de pais do mundo de hoje que foram derrotados pelas forças que eles deveriam ter controlado. Aquele homem ignorava o poder da imagem. Era responsabilidade dele exercer certo controle sobre as imagens que o filho via na televisão. Mas permitiu que o garoto assistisse a tudo o que era exibido, e com isso deixou que outras forças introduzissem na mente dele uma imagem errada da figura de autoridade. Essas caricaturas de homens criadas pela televisão acabaram se tornando o modelo masculino para os nossos dias. Então, quando seu filho via no pai alguma falha, algum preconceito ou fraqueza, ele o identificava com a imagem gravada em sua mente pela TV. Confundia a imagem do personagem com seu próprio pai, e assim tinha para com este a mesma atitude que a figura de autoridade mostrada naquele programa lhe inspirava, raiva ou desprezo. Alguns pais se assustam com o comportamento dos filhos, e aí se conscientizam do enorme poder que a televisão exerce sobre eles. Outros já sabem disso há muito tempo, e por esse motivo que alguns grupos estão combatendo com tanta veemência certos programas de TV. Não nos esqueçamos de que a mola mestra desses programas é o amor do dinheiro, que é a raiz de todos os males. Quando alguém observa aos produtores desses programas que a influência da televisão sobre a mente dos espectadores é muito forte, eles não o admitem. Entretanto, esses mesmos homens cobram cerca de $300 dos patrocinadores por um comercial de 30 segundos, com o argumento de que o anúncio convence o espectador a comprar o produto que vê na tela. Mas ou é uma coisa ou outra. A televisão tem ou não tem essa força? Tem sim. Os Estados Unidos, como um todo, têm sido afetados negativamente pelas imagens distorcidas apresentadas na televisão. Nas últimas décadas, esse país tem vivido uma fase de transição. Nossa imagem
de nação virtuosa, de benfeitora dos povos do mundo, de defensora dos que sofrem com ditaduras escravizantes, passou por mudanças sérias por causa da televisão. A destruição das antigas imagens corretas na mente nacional vem causando uma enfermidade emocional e filosófica em toda a nação. Nossos jovens, principalmente, estão recebendo uma influência perniciosa. Um dos males mais sutis é a da síndrome do anti-herói, que acabou com os grandes vultos da pátria e nos deixou órfãos de modelos de patriotismo. Existe um provérbio que diz que Deus odeia aqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. E, no entanto, nas últimas décadas, essa perversão vem sendo disseminada não apenas de forma sutil, mas também abertamente. A imagem do herói pode constituir uma forte motivação para um rapaz. E uma jovem também pode se sentir fortemente inspirada por essa imagem, associando-a ao homem com quem pretende casar-se. Durante toda a nossa existência, temos de ir reajustando o que é ideal ao real. E a defasagem entre o real e o ideal que determina nosso grau de frustração. Mas ainda assim, nossos jovens precisam de heróis, modelos ideais de vida, de caráter positivo, que possam influenciá-los para o bem. E como é que poderemos modificar essas imagens negativas dos anti-heróis? Deixando que Deus substitua as imagens que se acham gravadas em nossa mente. Hoje em dia, mais do que em qualquer outra época da história, os homens precisam saber como era o homem original que Deus criou, e empenhar-se em deixar que o Senhor resgate neles essa hombridade, segundo a imagem de Cristo. Adão foi criado à imagem de Deus. Era o modelo perfeito do homem. Sua hombridade, entretanto, foi maculada pelo pecado. Mas Jesus Cristo veio ao mundo na condição de segundo homem para restaurar ao homem sua imagem original. Cristo veio como a expressão exata, Hebreus 1:3, de Deus, a fim de revelar sua graça e verdade. E ao mesmo tempo que revelava a glória de Deus, Jesus declarou que poderíamos nascer de novo, e assim receber em nosso espírito a própria natureza de Deus. Disse que poderíamos experimentar a renovação da nossa mente e a regeneração do coração. A partir desse novo nascimento, nossa vida seria de tal modo transformada que as coisas antigas passariam e se fariam novas. Sem Jesus Cristo, é impossível o homem voltar a ter a imagem de Deus, ou ser feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas novas. Efésios 2:10. Mas com Jesus é possível, e muitos hoje estão tendo essa experiência. Se essa nova imagem de homem, manifesta em Jesus, for impressa em nossa mente, todo o nosso ser, nossa conduta, atitude e desejos se tornarão novos. Seremos nova criatura, com novas motivações de vida. Certa vez, quando eu me encontrava no aeroporto de Cleveland, encontrei-me com um conhecido escritor e conferencista evangélico. Conversamos informalmente por alguns minutos, reaquecendo uma amizade antiga. Na ocasião, eu estava iniciando o meu ministério dirigido especificamente aos homens, e falei disso com ele. Mostrou-se bastante interessado. Acabara de pregar em um encontro só de homens em Cleveland, e citou um texto bíblico em que vinha meditando ultimamente e fora o tema de sua palestra. Considerava-o uma mensagem importante para o homem moderno. Já é tempo de o Senhor converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, disse fazendo uma parafrase de Malaquias 4:6. Já estamos cansados dos discursos humanistas que pretendem depreciar os homens, gerando no coração dos filhos um grande desprezo pelos pais. Precisamos apregoar essas verdades em alto e bom som, e fico satisfeito de saber que você abraçou essa causa. Concluiu ele no momento em que nos despedíamos, cada um em uma demanda do seu voo. O salmista escreveu o seguinte: Tomarei bastante cuidado para andar sempre pelo caminho certo, mas para isso preciso muito da tua ajuda.
Quero começar pela minha própria casa, tendo sempre um coração puro e sincero. Não quero ter interesse por coisas más. Odeio os atos de quem se afasta da tua lei e não me juntarei a essa gente. Não quero ter um coração inclinado para o pecado. Não quero ter qualquer ligação com o mal. Castigarei a quem fala mal de seus conhecidos pelas costas. Não ficarei junto de pessoas orgulhosas e egoístas. Procurarei encontrar pessoas fiéis a ti. Esses serão meus companheiros, os amigos que receberei em minha casa. Meus empregados serão pessoas que andem pelo teu reto caminho. Nenhum mentiroso ou ladrão ficará muito tempo em minha casa. Não permitirei falsidade na minha presença. Salmos 101, do 2 ao 7. Parece-me ver aí um recurso que Deus dá a todo pai cristão para se livrar da caricatura de pai produzida pela televisão. Vale ressaltar que milhões de pessoas estão descobrindo esses fiéis a Deus e recebendo-os em sua casa através dos programas evangélicos transmitidos pela TV. Presido no momento um grupo cristão chamado Comitê for International Goodwill, Comitê de Benemerência Internacional, cujo objetivo é honrar os homens fiéis a Deus. Anualmente promovemos um banquete, quando estão homenageados um dos que mais se destacaram no período, conferindo-lhe o título de Homem do Ano. Fui eu mesmo quem fundou esse comitê, porque já estava cansado de ver o mundo criando seus heróis ímpios, chamando o bem de mal e o mal de bem. Cada homem precisa fundar em sua casa seu próprio comitê e fazer o mesmo. Os fiéis a Deus precisam ser vistos como heróis. É Deus quem o diz. Dessa forma, podemos criar uma imagem positiva na mente de nossos filhos, que assim terão motivações mais justas. O objetivo dos espíritos enganadores e dos ensinos de demônios, 1 Timóteo 4:1, é depreciar, denegrir, enfraquecer nossa hombridade e drenar nossas forças espirituais. Se o conseguirem, impedirão que o poder de Cristo opere eficazmente em nossa vida. Rejeitemos tais espíritos e tais doutrinas, expulsemo-los de nossa casa e do seio da nossa família. Todo homem deve exercer 3 funções no lar e na comunidade: dirigir, proteger e governar. Foram essas as atribuições que Deus deu a Adão com relação à terra, e ele nunca removeu dele esse manto de autoridade. Homem, ele é seu, vista-o, faça uso dele. Mas espere um pouco. Esse pai caricaturado pode ser também um pai ausente. Os pais ausentes são aqueles que saem cedo para trabalhar, retornam do trabalho à noite e imediatamente se sentam diante do aparelho de TV. Com isso, forçam a esposa e os filhos a assumir responsabilidades e funções que não lhes cabem. O maior vício do povo dos Estados Unidos hoje não é a maconha, nem a cocaína, nem as bolinhas, é a televisão. Certa ocasião, em Pittsburgh, eu estava tomando um cafezinho com um amigo e ele me disse algo que me deixou muito satisfeito de tê-lo como amigo. Eu era igual a esses sujeitos sobre quem você prega, confessou. Achava-me seriamente viciado em televisão. Um dia me dei conta do que estava acontecendo e senti que as coisas não podiam continuar daquele jeito. Entretanto, só consegui mudar depois que ouvi sua pregação. Ela me atingiu em cheio. Decidi tomar uma medida drástica. Conversei com minha esposa e combinamos de guardar a televisão no armário. Só iríamos tirá-la de lá para assistir a um programa que todos pudéssemos ver juntos, ou que fosse de benefício para um de nós. Nesse ponto, ele riu. Vou lhe contar, rapaz, continuou. Passei por um duro período de desintoxicação. Não sei como é isso para quem toma drogas, mas para um viciado em televisão é doloroso. Uma coisa posso dizer, porém, de lá para cá, as notas de meus filhos melhoraram muito. Agora, tenho mais tempo para ouvi-los e conhecê-los melhor. Temos desfrutado ótimos momentos, passeado e fazendo uma porção de coisas. Sabe o que mais? Já fui com eles até ao museu. Acho que fizemos mais coisas depois que guardamos a TV do que em todos os anos anteriores.
tem sido simplesmente maravilhoso. Dias atrás, recebi em casa um telefonema de uma esposa de pastor, que se mostrava bastante preocupada com o marido. Ele se recusara a assumir a posição de liderança da igreja e a esposa fora forçada a assumi-la. Os homens da igreja não gostaram e as mulheres estavam transtornadas. Enquanto isso, o marido, entre um sermão e outro, ficava assistindo a televisão. Reconheço que pode ser um caso isolado, mas realmente existem pastores assim. Qual é pior? A caricatura do pai exibido na TV ou o que vive sentado na frente do aparelho? O melhor pai é aquele que usa a televisão para trazer os fiéis da terra para dentro do seu lar. Será que ainda existem homens fiéis em nosso país? Existem sim, apesar de tudo o que a televisão tem dito contra eles. Mas a imagem de homem popularizada nos Estados Unidos ainda precisa melhorar muito. Muita gente vê os Estados Unidos como um grande país simplesmente por causa de sua riqueza. Mas o que produziu essa riqueza foi a retidão dos homens e mulheres do passado. Os homens, as famílias e as nações são grandes por causa da sua retidão e não por causa de sua riqueza. São os homens que constituem uma nação. Se eles forem grandes, a nação também o será. Se os Estados Unidos quiserem voltar a ser um grande país, é preciso que seus homens voltem a reconquistar sua hombridade. Certa vez, participei de um jantar em que o orador relatou um incidente que deixou a todos impressionados. Disse ele: "Hoje, lá no aeroporto, uma pessoa me congratulou por minha coragem. É que eu criticara na televisão a American Civil Liberties Union, União Americana pelas Liberdades Civis, pelo fato de eles estarem tentando destruir o cristianismo aqui nos Estados Unidos." Aquele homem disse-me que, alguns anos antes, ele os censurara publicamente em seu próprio programa de televisão, e eles revidaram. Então ele resolveu deixar o assunto morrer, pois, disse ele, tinha muito a perder. Muito a perder? Continuou o conferencista erguendo a voz. O que nós temos a perder? Fundei essa organização com $70 e agora tenho 100. Então o que tenho a perder? Alguns começaram a aplaudi-lo timidamente, mas daí a pouco todo o salão prorrompia em palmas. Hombridade não tem nada que ver com um tamanho físico, mas tudo a ver com caráter, com espírito. Os jovens de hoje precisam de pais fortes e corajosos. Precisam de heróis, de Josués que reafirmem: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Precisam de Daniéis, capazes de encarar os leões juristas de nossos dias e fechar-lhes a boca, para que parem de proferir palavras arrogantes contra Deus. E M. Bonds disse o seguinte: os métodos de Deus são os homens. Enquanto os homens procuram melhorar seus métodos, Deus procura homens melhores. E Ele os está procurando neste exato momento. Você se habilita?